Opa! E aí, galera, beleza? Então vamos continuar vendo aqui. Na aula passada a gente viu uma introdução às reações aqui orgânicas. Vamos nessa aula falar um pouquinho mais a fundo dessas reações de adição. Para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Tô junto com você aí nessa luta. Começamos aí lembrando de leve o que é a reação de adição. Lembra? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre sobre os tipos de reação, e aqui a gente vai explicar um pouquinho melhor, vamos ver um pouquinho melhor, vamos ver uns exemplozinhos como que funciona. Então, reação de adição é quando você coloca um átomo ou um radical, você vai adicionar isso num grupo orgânico, num composto orgânico, na verdade. Uma substância bem simples. Em geral, a gente vai chamar de adição quando a gente vai colocando uma coisa pequena num composto maior. Em quase sempre, isso ocorre com ruptura de dupla ou tripla ligação. Normalmente é o que acontece. Vai quebrar uma dupla, vai quebrar uma tripla e vai entrar um outro composto no lugar. Por isso, vem o nome aí, daí vem o nome insaturação. Está insaturado, dá para colocar alguma coisa ali ainda. Quando está saturado, não dá para adicionar normalmente. Vocês vão ver a principal exceção lá no final da aula. Então a gente vai ver aqui vários assim dos mais importantes, das mais importantes reações aqui de adição. E vamos ver, todas elas a gente vai tratar com esses três temas aqui. As condições para ocorrência, que em geral não acontece do nada. A maior parte das reações orgânicas, lembra que a gente viu que são bem mais lentas que as inorgânicas, que acontecem bem espontaneamente, bem rápido. Aqui a gente vai ter reações mais lentas, então em geral a gente vai precisar de um catalisador. Então é isso que a gente vai ver. O que é que está catalisando? O que está ajudando essa reação a ocorrer? A gente vai falar rapidinho, uma olhadinha no mecanismo de cada uma dessas reações. E para algumas delas vamos ver qual é a importância, para que ela serve. Primeiro a gente vai começar falando de adição a alcenos e alcinos. Lembra o que é isso, né? Alceno são aqueles que têm uma dupla. Os alcinos são aqueles que têm uma tripla. Vamos começar falando sobre a hidrogenação, ou seja, adicionar hidrogênio em um alceno ou um alcino. Para isso acontecer, a gente vai precisar de um catalisador metálico. Os mais comuns são esses aí, níquel, platina e paládio. Tá? Mas pode ser com alguns outros sim. Esses são os principais. Como que ocorre isso aí? O hidrogênio vai ficar adsorvido nesse metal, vai ficar grudado ali. E esse metal, ele vai ocasionar a quebra das ligações ali entre os carbonos também. Por que isso acontece, mais ou menos? Isso é uma coisa que a gente não viu tão a fundo assim em ligação, mas lembra quando a gente estava comentando de orbitais? Daí tinha como que funcionava, onde estavam os elétrons, e que tinha orbital S, tinha orbital P. Quando a gente tem uma ligação simples, isso é o que a gente chama de uma fusão de orbitais. Você vai ter o orbital de um átomo, vai grudar no orbital do outro. Só que uma ligação dupla não dá, né? Vocês têm que ver lá o desenho certinho dos orbitais, mas você não consegue colocar dois orbitais um dentro do outro, assim, de dois átomos diferentes. Então, a primeira ligação, que a gente chama de ligação sigma, você vai ter um orbital dentro do outro. E a outra ligação, a dupla, a tripla, é uma ligação que a gente chama de ligação pi, que ela é por ressonância e ela é muito mais fraca. Ela vai ficar, eles não ficam um orbital dentro do outro, eles ficam paralelos e formam uma ressonância ali e eles compartilham esse elétron. Isso aí é bem mais fraco e o metal vai estragar essa ressonância e vai quebrar essas ligações.
Tá? Então, o que acontece é o metal tem hidrogênio absorvido no metal, o metal vai formar um complexo com o hidrocarboneto que a gente estiver usando, né, o alceno ou alcino, vai grudar ali no hidrocarboneto e vai quebrar essa ligação. Quando quebrou, a gente vai ter ali valências livres, e essas valências livres vão reagir ali com o hidrogênio. E é bem simples aqui, né? Não tem muito o que falar aqui. Você vai ter, por exemplo, aqui. Daí você vai juntar um H2, um eteno com esse H2, né? Aqui pode ser tipo em platina, vai quebrar, o mecanismo vai ser quebrar aqui essa ligação. Então você vai ter então CH2 e valências livres. Essas valências aí vão se aproveitar desse hidrogênio aqui, vão atacar ele. Né? Porque eles estão aqui com valência livre, não tá, né? Isso é altamente reativo, não é estável. O que vai acontecer? Eles vão quebrar essa molécula aqui. Vamos fazer melhor? Ao invés de H2, é HH. Cada um vai atacar um hidrogênio. No final das contas, a gente vai ter isso aqui, né, que é a mesma coisa que isso aqui. O etano. Então, basicamente, você vai quebrar uma dupla ligação ou uma tripla e colocar hidrogênio. Simples, né, galera? Bem simples. Ah, e preciso ficar vendo... Tem diferença se for um alcino? Não tem, né? Se tiver assim... CH reagindo com H2... vai quebrar uma aqui e vai formar CH2. Se a gente tiver hidrogênio em alta quantidade, metal ali suficiente também, né? Lembra que que o metal ele não está participando, a gente não está consumindo metal, né? Ele é um catalisador. Mas tem que ter ali o suficiente para... né, para mudar os parâmetros aqui. Pode ser que esse CH2 reaja de volta, se a gente tiver hidrogênio suficiente, e forme ainda no final CH3. Bem simples hidrogenação, né? Nada demais. A gente vai quebrar uma dupla, vai quebrar uma tripla, coloca um hidrogênio em cada um. Próximo de adição de alcenos e alcinos, a gente tem a adição de X2. Quem que lembra o que é X aqui? X são halogênios. Lembra que aqui a gente usa como um símbolo geral para os halogênios. Então a gente pode estar falando de F2, I2 e os mais comuns, que são BR2 e Cl2. Consegue ver que dá na mesma, né? Aqui acontece até em solvente inerte em temperatura ambiente. Na verdade, o que você precisa é luz em geral, tá? Na presença de um halogênio, luz, calor só da temperatura ambiente já é o suficiente, vai acabar quebrando a ligação. Vai ser uma adição eletrofílica aqui. Opa, não tem isso aqui. Não lembro se a gente comentou, né? Isso aqui, essa hidrogenação, nada mais é do que transformar um óleo vegetal, né, que é líquido, em temperatura ambiente, em gorduras, aqueles sólidos. Isso aqui é uma reação bem comum de fazer. É bem comum de ser feita em laboratório por hidrogenação. Essas reações aqui que a gente vai estar colocando, isso aqui é uma halogenação, o principal uso é para detectar que você tem alguma substância com dupla.
com dupla ligação. Se está consumindo ali, o teu composto está dando certo é porque tinha dupla ligação para ser quebrado. Mas existem outros compostos também, né, halogenados, que são bem importantes. Mas esse aqui, principalmente, é uma reação com bromo, que era muito usada. Foi assim que descobriram que tinha essas duplas ligações nos alcenos e tal. Né? Porque não dá pra gente ficar enxergando, a gente não enxerga esses átomos assim e vê lá um C com 2 risquinhos. Não é assim, né? Muitos testes em laboratório para descobrir como é que foi feito isso, como é que funciona isso aí. Então, isso aqui não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa que a gente viu lá. Você tem um CH2, dupla CH2, aqui o eteno. Se ele reagir com um Cl2, no fim das contas, fazendo toda a mesma coisa, vai quebrar essa ligação e daí vai atacar aqui e você vai ter um composto assim. Entra um Cl em cada lugar. E se for com flúor, mesma coisa. Se for com bromo, mesma coisa. Se for com iodo, mesma coisa. Tá? E se for com tripla ligação, mesma coisa. Só vai quebrar a ligação e você vai colocar né? Você tem Cl e Cl. Vai entrar um Cl em um lado, um Cl no outro. Não tem segredo. Agora, vamos dificultar um pouquinho. A gente vai falar da adição de HX. O que é um HX? São ácidos, a gente vai estar trabalhando aqui com ácidos de halogênio. Hidrácidos de halogênio. Vamos estar falando do HF, né? Lembra? Ácido fluorídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico, iodídrico. Ruim de falar esse, né? Então, não está falando desses aí. Isso aqui acontece bem... Esse aqui é bem simples de acontecer, né? Porque é ácido, né? Esses ácidos se dissociam, né? Se ionizam, vai liberar H+, vai liberar um radical aqui, um ânion negativo, não é um radical, é um ânion, são diferentes, lembra? A gente falou na aula passada isso, inclusive. Então vai liberar cátion H+, e Br- negativo, por exemplo, né? Um ânion Br-. Br- negativo não dá também. Então isso aí vai acontecer só de borbulhar o ácido, colocar esse ácido, lembra? Que em geral esses ácidos aqui são gasosos, né? Gasosos, ou pelo menos líquidos voláteis. Então, você só vai borbulhar ele diretamente lá dentro do hidrocarboneto e o H+, que ele liberar vai fazer o trabalho já. Também isso aqui vai ser uma adição eletrofílica. Essa aqui é a verdadeira adição eletrofílica. Você vai ter um H+ positivo, ele vai lá atacar elétrons que estiverem sobrando, porque ele está precisando de elétrons. E aí que vai acontecer a reação. Aqui, que complica um pouquinho. Porque se a gente tiver uma substância simétrica, que nem a gente estava trabalhando ali, com CH2 e CH2, não faz a menor diferença. Mas pode ser que seja assimétrico, então a gente tem que ver que composto que vai formar. Porque agora a gente está colocando duas coisas diferentes. Então a gente vai ter que seguir essa regra do Markovnikov. Markovnikov, ele disse que o hidrogênio desse ácido, o H+, vai se ligar ao carbono que tiver uma valência livre e que tiver mais átomos de hidrogênio já junto com ele. Então o hidrogênio vai dar preferência para ficar mais perto de hidrogênio. Tá? Isso que são os compostos mais estáveis. Isso aqui serve principalmente para obter monoaleto, que é bem usado para algumas coisas. Tá? Bem usado em laboratório. Praticamente
praticamente qualquer composto é muito usado, né? Você tem vários usos para várias coisas, depende do experimento que você quer fazer, o que você quer provar, ou só está tentando fazer alguma coisa, não sei. Né? Então, mas isso aqui é a reação para conseguir um monoaleto, que você vai usar daí como reagente numa outra reação depois. Então, se a gente tivesse lá o CH2 reagindo aqui com H+, mais, por exemplo, sei lá, Cl-, né? Porque ele já hidrolisou ali, já ionizou em água, ou diretamente, né? A gente está, na verdade, água não, a gente está usando o próprio hidrocarboneto como solvente, né? E viajei no que eu falei, não levem a sério, tá? Então, você vai ter aqui um H+, e um Cl-. Esse H+, vai chegar aqui, opa, que tem uns elétrons sobrando nessa ligação aí que está instável. Ele ataca ali e quebra. Vai quebrar uma ligação e o que você vai ter? O H+ vai entrar de um lado e o Cl- vai entrar do outro quando tiver uma ligação aberta. Só que aqui não faz diferença qual lado entra. Mas às vezes faz diferença. Pode fazer. Se você tiver, por exemplo, CH3C dupla. Opa, CH3 no final não dá. Aqui. Isso aqui reagindo com um HBr. O que vai acontecer? Ele vai atacar aqui, vai quebrar essa dupla ligação, vai ficar com valência aberta. E agora, o que vai formar? Vai formar CH3, CH2, CH2, Br, ou vai formar CH3, CH, Br, CH3. Qual desses vai formar? Opa, Br, não B. Vai ser assim ou vai ser o contrário? E aí? Regra do Markovnikov. O hidrogênio vai para o lugar que tiver mais hidrogênio. Então, aonde tem mais hidrogênio? No CH2, opa, aqui em cima. No CH2 ou no CH? CH2, o hidrogênio vai para cá. Então, o certo não é esse aqui, não. É esse aqui. Beleza? Tranquila, né? Essa regra do Markovnikov. Não pode esquecer, hidrogênio vai dar preferência para ficar com os outros hidrogênios. A gente tem uma exceção a essa regra do Markovnikov. Se essa adição de HX aqui for na presença de peróxido. Lembra do peróxido? Aqueles que tem tipo OO. Lembra? Tipo, principal, peróxido de hidrogênio. H2O2. Então, se você tiver na presença de peróxido, não vai seguir a regra do Markovnikov. Pelo contrário, peróxido diz, inverte essa regra aí. Então, se você tiver aquela mesma reação ali... Opa, não consigo apagar. Foi. Mesma reação que a gente tinha visto ali, que era CH3, CH, dupla, CH2. Isso aqui reagindo com HCl, o que vai acontecer é o contrário ali. O hidrogênio vai para onde tiver menos hidrogênio. Então você vai ter CH3,
CH2, CH2, Cl. Beleza? Peróxido inverte o Markov-Nikov. Por último, aqui em alcenos e alcinos, adição de água. Adição de água vai ocorrer se tiver presença de ácidos. E vai ser uma adição eletrofílica. Mesma coisa ali, vai ser o H+ atacando. E vai seguir também a regra do Markov-Nikov. Né? Isso a gente usa principalmente para obter álcool. É o principal uso disso aí. Né? Você vai ter, por exemplo, vamos fazer de novo com o propano. Opa, propano não, propeno. Né? Para a gente poder ver ali a regra do Markov-Nikov. O eteno não faz a menor diferença. Aqui, então vamos lá. O mesmo aqui, CH2, CH, dupla, CH2. Reagindo com água, água é o quê? É HOH. É H+, vai formar aqui H+ e OH-. Na presença de ácidos, a gente sempre tem H+ e tem OH-. O que vai acontecer? Isso aqui vai atacar aqui, ó. E o que vai formar? Vai dar a regra do Markov-Nikov. O H vai para onde tiver mais H. Então, CH2, C, OH, H, CH3. Então, formou aqui um álcool. Um álcool secundário, que está num carbono secundário. Beleza? Tranquilo? Então, aqui vai formar álcool. Mas, espera aí. Eu estou falando de alcenos e alcinos o tempo inteiro. Nunca coloco aqui os alcinos, só os alcenos por preguiça mesmo, que é mais fácil fazer o alceno, dá menos trabalho. Nem é tão mais fácil, mas enfim, a gente não precisa dar vários exemplos da mesma coisa, né, para perder tempo. Mas aqui tem uma diferença, não tem? Se eu adicionar água num alcino, vai formar um álcool, galera? Não vai, né? Vai formar um enol. Se a gente adicionar água em alcinos, vai formar um enol. E o enol faz o quê? Isso, enol é instável. Ele vai se transformar em aldeído ou cetona. Então, toda vez que você adicionar água num alcino, você vai formar uma mistura de enol e aldeído ou cetona, dependendo do que você tiver feito. E das condições aí. Então vamos lá, ó, um exemplozinho com o composto que mais tem no Brasil. Qual que é? Esse aqui. O propino, composto brasileiro aqui. Então, vamos lá. Propino aqui, adicionando aqui no HOH, vão quebrar a tripla. E agora, para onde que vai o H? O H vai lá para o começo, para onde tem mais Hs. Então vai formar ali um CH2, COH, CH3, CH3, esse enol. E esse enol pode dar origem ao quê? Uma cetona, quebrando essa dupla e formando a dupla aqui e o hidrogênio vindo para cá. Lembra?
Não lembra direito? Dá uma olhadinha lá na aula de isomeria plana que a gente viu direitinho isso aí. Beleza? Então você vai ter ali enol e cetona. Se a gente tiver alcadienos, lembra dos alcadienos que tem duas duplas? Bom, em acumulados ou isolados, opa, o que é isso aí? Então vamos lá, a gente pode ter 3 tipos de alcadienos. Se você não lembra, nem lembro se a gente viu isso direito lá para trás, já faz um tempo, né? Então, os alcadienos, que tipo que pode ter? A gente pode ter os acumulados, que é os que vão ter isso aqui. Isso aqui é acumulado, que você tem as duas duplas juntas. Existe também o isolado, que você tem as duplas separadas pelo menos por 2 ligações simples. 2 ou mais ligações simples. Então, vamos, por exemplo, isso aqui. CH2, C... Isso aqui. Esse aqui é um isolado, tá? Então, nos que forem acumulados ou isolados, a adição vai ocorrer normalmente. E, em geral, como assim normalmente? Vai quebrar uma das duplas e, em geral, elas são iguais. Né? Não sempre, pode ser diferente. Vai quebrar uma das duplas, por exemplo, e entrar aqui Cl e Cl. E se for HCl, segue Markov-Nikov. E é bem comum, se você estiver reagindo com Cl2, na verdade é bem comum que você quebre as duas duplas, se você tiver Cl2 suficiente. Vai quebrar as duas duplas e vai entrar Cl, Cl, Cl e Cl. Vai ficar aqui um negócio tetraclorado. E esse aqui é a mesma coisa, quebra para pôr lá Cl, quebra para pôr H aqui e Cl aqui. Igualzinho, se tiver o suficiente, você vai formar aqui um negócio que seja tetra substituído, vai quebrar as duas duplas. Só que a gente tem os conjugados. Em conjugado, a gente pode ter um composto um pouco diferente. O que é o conjugado? Conjugado é quando você tem assim, C dupla C, simples dupla C. Algo desse tipo. Vamos trabalhar aqui com 4. Então é dupla, simples, dupla. Tem que completar esses hidrogênios, né? H2... H2, HH. Se estiver reagindo isso aí com Cl2, se tiver bastante Cl2, o que vai acontecer é quebrar as duas duplas aqui e você vai formar CH2Cl, CH Cl, CH, Cl, CH2, Cl. Só que pode acontecer diferente. Pode ser que você não tenha tantos cloros aí. E o que você pode obter? Pode ser, em algumas situações, que ataque só de um lado ou só do outro. E daí você tenha só Cl aqui e Cl aqui. E aqui continue a dupla. Ou uma coisa que é bem comum e é diferente, é por isso que a gente está vendo, é que o Cl2 ataque, na verdade, assim. Entre um Cl aqui
e entra um Cl aqui do Cl2. E aí? O que aconteceu? Que a gente quebrou a dupla e esse aqui tem valência, ainda esse também tem valência. Eles podem fechar outra dupla aqui e formar esse composto aqui, que vai trocar. Em geral é isso que acontece quando você tem esses alcadienos conjugados. Vai quebrar as duas duplas e fechar uma dupla nova no meio. Beleza? E adição a benzeno? Pode acontecer? Pode acontecer. Mas o benzeno é um dos compostos mais estáveis da química orgânica. Então, para você, as duplas dele, por causa daquela ressonância e ficarem mudando de posição, elas são bem estáveis. É difícil de quebrar, ao contrário da maioria das outras duplas e triplas. Então, a gente vai precisar de condições extremas. Vai ter que precisar de temperatura alta, pressão alta, para conseguir. Tá? E a adição aqui, normalmente você vai... quando você quebra uma, normalmente você vai quebrar todas. E daí tem assim... Por exemplo, você tem aqui um benzeno mais 3H2 vai formar o quê? Esse cara aqui. Isso. Não é a mesma coisa? Só tirou aquela bolinha do meio? Aquela bolinha que diz que é um benzeno. Isso aqui não é um benzeno. Isso aí é um ciclohexano. Tá? Você quebrou todas as duplas e colocou um hidrogênio em cada lugar. Ou você pode ter, sei lá, usar cloro aqui, Cl2. E daí você tem isso aqui. Tá? Não tem muito segredo. Aqui, prestem atenção, que aqui tem um mecanismo um pouquinho mais complexo. Tá? Que é quando a gente está falando de adição a aldeídos e cetonas, que a gente vai estar falando de uma adição no grupo carbonila. O que é o carbonila? É aquele C dupla O. Aqui é bem fácil, né, de ter um ataque e acontecer alguma coisa aqui, porque isso aqui é uma ligação bem polar. Aqui é o negativo, aqui é positivo. O que for negativo vai atacar aqui. Um ataque nucleofílico. Né? Algo negativo vai atacar o positivo, que é um ataque nucleofílico. E pode acontecer um ataque aqui, um ataque eletrofílico também. No caso da adição em aldeído e cetona, a gente vai trabalhar principalmente com adição nucleofílica. E o principal que tem aqui é a adição de HCN. Tá? Mas tem também, a gente usa bastante a adição de compostos de Grignard. Lembra aqueles com magnésio? Mas não vai ser uma adição, adicionou e pronto. É uma adição e daí uma hidrólise. E com isso a gente vai formar principalmente álcool. E a adição de HCN a gente vai formar cianidrina, que são moléculas orgânicas bem importantes, assim, bem precursores orgânicos bem importantes de várias moléculas, tá? Beleza. Então como é que funciona isso aí? Bom, você vai ter lá aldeído cetona, funciona do mesmo jeito, né? Se tiver, por exemplo, aqui vamos fazer isso melhor. Um aldeído aqui, etanal. Se você tiver adicionando o HCN, CN não é uma coisa só, é isso aqui. O HCN sofre heterólise. Né? Quando ele sofre heterólise, ele vai ficar com H+, e CN-. Certo? Esse CN- está negativo e esse C aqui está positivo. Ele vai fazer aqui um ataque
nucleofílico. E o H+ é positivo, vai aqui ser atraído por esse oxigênio que está com uma polaridade negativa. Então vai quebrar, simplesmente vai quebrar essa ligação aqui. E a gente vai formar um CH3, C, OH, CN. Vai formar isso aqui. Isso aqui é o que a gente chama de cianidrina. Beleza? Tranquilo, né? E o composto de Grignard lá, como é que era? Como é que era aquilo lá? Tinha magnésio e tinha um halogênio. Né? Não era, lembra que a gente viu haletos, a gente viu o composto de Grignard junto? Está meio distante? Tem que buscar lá e dar uma olhada. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Você vai ter lá, vamos fazer com uma cetona. CH3, C, CH3, dupla O. Tá? Então, se você tiver aqui, juntando isso aqui com um composto de Grignard, você pode ter aqui um CH3, MgCl. Tá? Você tem isso aqui. O que vai acontecer? Vai ter aqui uma heterólise também. Nessa ligação aqui. Você vai ter MgCl vai ficar positivo, por incrível que pareça, fica positivo, porque é o magnésio que está rompendo a ligação, não é o cloro. Beleza? Cuidado, o cloro está com o elétron do magnésio aqui. E aqui fica negativo. O que vai acontecer com isso aqui, então? Esse CH3 ataca aqui e o MgCl ataca aqui. O que você vai formar no fim das contas? CH3, C, CH3, vai quebrar essa ligação aqui. Aqui vai formar OMgCl. E aqui embaixo está o CH3. Mas eu falei que formava álcool. Por que aqui? Lembra que não é só uma adição, é uma adição e uma hidrólise. Então, hidrólise é quebra com a água. Isso aqui, HOH. O que vai acontecer? Esse OH vai atacar aqui. E o H vai atacar o oxigênio, né? H é positivo, vai atacar o oxigênio que é negativo. OH é negativo, vai atacar o magnésio que é positivo. E daí, o resultado dessa bagunça toda que eu fiz aqui vai ser o seguinte. Vai quebrar aquilo ali e a gente vai formar... Ó, a cadeia carbônica vai ficar igual. CH3, C, CH3, CH3. Oxigênio, o hidrogênio atacou, ficou esse OH, formou um álcool. E o que mais que formou? Um MgOHCl, um sal básico. Beleza? Mais complicadinho esse aqui, né? Mas tem que dar uma olhadinha. Tá? Uma coisa, você pode ter... Essa aqui é uma reação bem conhecida. Apesar do CO2 não ser considerado uma molécula... a gente não tem certeza de chamar isso aqui de orgânico, né? Porque ele não é uma cadeia carbônica. Enfim... Apesar dela ser bem importante em compostos orgânicos, a gente viu lá quando a gente estava estudando óxidos. O CO2... Não, aqui não está legal.
é isso aqui. Como que você pode fazer? Você pode adicionar um composto de Grignard aqui. Ó, vamos no mesmo aqui, o CH3 MgCl. O que vai acontecer aqui? A heterólise, aqui é menos, aqui é mais. Ó, mais vai atacar um oxigênio, não importa qual, menos vai aqui, daí você vai ter dupla O aqui, C, daí aqui você vai ter O, MgCl, CH3. Opa, ficou assim, daí junta lá com a água, faz a hidrólise, aqui, negativo aqui, positivo aqui, opa, negativo aqui não, negativo aqui, ó a besteira que eu fiz, não façam essa besteira, negativo ataca o Mg, positivo ataca o O que eu vou ter aqui, ó, COH, dupla O, CH3. O composto ali de Grignard vai ser a mesma coisa. Vai virar aquela parte de Grignard, vai virar o sal, o mesmo sal que a gente viu lá para trás. Mas isso aqui, ó, tá vendo o que é isso? Isso aí é um ácido reverso. Não existe, você pode escrever na ordem que você quiser. C dupla O, OH é um ácido carboxílico. Né? Ácido acético. Beleza? E aqui, para a gente terminar, que essa aula já está longa, né? Vamos ver a única exceção aqui, em geral, da adição que não vai ser numa dupla ou numa tripla. A gente vai ser a adição a ciclano. Quando você adiciona algo num ciclano, né? Ciclano é quando você tem, por exemplo, isso aqui. Isso aqui, quando você adicionar aqui, o que você vai fazer é quebrar uma ligação aqui. Vai quebrar o ciclo. Tá? Em geral, isso acontece em temperaturas elevadas, não muito para o ciclo propano. E quanto maior o ciclo, mais elevado e mais estável fica isso aí. Então você vai precisar de uma temperatura bem mais elevada para quebrar. Tá? Por que isso aí? Porque os ângulos das reações, por causa de como são os orbitais, eles deveriam ser, os ângulos das entreligações deveriam ser 109 graus. Só que isso aqui é um triângulo equilátero, né? Como é que eu vou ter 3 ângulos de 100 e poucos graus num triângulo? Não dá. Geometria, galera. Tem que saber. Você tem um triângulo, vai somar 180. Então, se ele for equilátero, vai ter 3 ângulos de 60 graus, que é um ângulo bem menor do que esse que deveria ser de 109. Então, esse é... Por isso que o propano é mais instável, o ciclo propano. Então, e no ciclo propano a gente consegue quebrar com qualquer uma daquelas do que a gente viu ali, né? Você tem qualquer adição. Se tiver aqui, vamos com H2 mesmo. Tá, vai quebrar qualquer uma das ligações, não importa, e vai formar isso aqui. Beleza? Então, o propano é o ciclo propano é o mais instável porque ele está nessa forma aí desse triângulo, enquanto os outros, quando você tiver aqui o ciclo butano é um quadrado, né? Então aqui, ó, 90 graus, 90 já é bem melhor que 109.
certo? Aí depois vai para um pentágono, né? Já é bem mais perto do 109. Fica mais estável. Ah, então por quê? Por que eu falo... Por que os outros não são instáveis de volta? Porque, né, você vai fazendo um ângulo cada vez maior, né? Não seria... Qual que é o problema disso aí? Por que ele não fica instável? Porque não está ficando maior do que 109? Você não está forçando? Não, né? Porque a gente tem que parar de pensar em que tudo é plano. Não é. Tá? Já se sabe, na verdade, que o butano, que o ciclo butano e o ciclo pentano também não são exatamente planos. Então eles vão ter um ângulo bem perto do 109. Mas os compostos com 6 ou mais carbonos, para compostos cíclicos com 6 ou mais carbonos, eles não vão ser planos, tá? Eles vão ter uma forma espacial. E aí que tem a teoria, o que é bem conhecido, que às vezes pode cair, é o com 6 carbonos, que é essa teoria do Sashimura aqui. Nem sei como é que fala o nome desse cara, não. Que o ciclo hexano pode estar na forma de barco ou cadeira, e eles são interconversíveis. Então, o barco a gente representa assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É algo tipo isso aqui que é representado, tá? Mas isso é só uma representação. Ficou horrível a minha também. Desculpa aí. Isso aqui não dá. Tá? Vai ser algo desse tipo assim. Mas veja, isso aqui está parecendo mais instável. Mas isso aqui é um negócio 3D, é uma parte para cima, uma parte para baixo, né? E a forma que chamam de cadeira seria essa ponta aqui virada para baixo, algo tipo assim. Um, dois, três. 1, 2, 3. Isso aqui é a forma de barco e cadeira, tá? Não precisa saber como é que isso é de verdade, tá? É só saber que isso aqui é representação de barco e de cadeira, e por isso que eles são estáveis e raramente vai ser quebrado ali e substituído, raramente vai ter adição aí, tá? Então, quando você tiver o ciclo hexano, é o que a gente conhece, a forma aí, na verdade tem, dos outros a gente conhece? Conhece. É importante para o vestibular? É importante para o Enem? É importante no ensino médio? Não. Muito mais avançado, deixa para lá, mas barco e cadeira é importante ter uma ideia e é importante saber que eles são interconversíveis. Então, sempre que você tiver um monte lá de ciclo hexano, eles vão estar alguns em forma de barco, alguns na forma de cadeira e trocando de forma. Beleza? Então, já estendemos demais, né? A aula foi longa demais isso aqui. Mas é isso aí, passamos por toda a reação de adição. Acabou a adição. Próximas aulas, vamos lá para as próximas, beleza? Então, não pode ficar com dúvida para trás. Vai estudando, entra lá no site da Cultive, entra lá no fórum, deixa a sua dúvida, pega o material, vamos estudando, vamos lá, tá acabando, galera. Força, beleza? Então, valeu, galera. Obrigado pela atenção aí. Até a próxima. Fui!